Primeiramente, bem-vindos, né, a esse vídeo e ao meu canal. Esse vídeo eu vou fazer um vídeo sobre... De novo, é um programa estúpido, né? O objetivo desse vídeo é fazer um File Explorer, né? Um pequeno programinha para você viajar, navegar entre os diretórios. Então, Explorer, né? E eu vou fazer em Python. A Python é uma linguagem muito prática de se fazer programas, e também ele tem muitos recursos, né, já prontos, já feitos por outras pessoas que permitem você usar conceitos avançados de programação sem você perder muito tempo, né, tentando instalar bibliotecas, tentando fazer com que as coisas mínimas funcionem, né? Diferente de outras linguagens como C, C++, é um pouquinho complicado, vai te dar um pouquinho de dor de cabeça você aprender a usar bibliotecas de terceiros, né? Porque eles mudam sempre a maneira de organizar, né, as bibliotecas. Aí você tem que ficar se adaptando. As bibliotecas que são open source, né, são livres, você consegue ver o código-fonte, você consegue usar de graça. Essas bibliotecas também, elas são todas, em geral, os usuários Linux usam esses recursos, quem faz essas bibliotecas usam mais Linux, então tudo fica um pouquinho mais, vamos dizer assim, em interface de comandos, fica um negócio mais complicado. Python não tem muito desse problema. Então vamos começar, né? Então, o título do vídeo é Programas Estúpidos em Python. E dessa vez vai ser File Explorer, né? File Explorer é alguma coisa assim, para você navegar entre arquivos e diretórios, né? Meu File Explorer vai ser um File Explorer bem tosco, né? Então vamos botar aqui, tosco. Porque o que ele vai fazer vai ser muito simples. Ele vai permitir você navegar nos diretórios, mas eu não vou fazer nada além do que copiar o endereço do objeto que está sendo selecionado. Entendeu? Por quê? Bem, para início de conversa, o objetivo desse vídeo não é fazer um programa completo, entendeu? Mas inicializar, né, você explorar um pouco os recursos do Python, fazendo alguma coisa que esteja no caminho de ser útil, entendeu? Mas não necessariamente ele vai ser útil, ele ainda precisaria ser mais, vamos dizer assim, irá precisar de um pouco mais de tempo para você e de dedicação para você construir o programa na versão final. Mas isso aqui, então, nesse programa que eu vou fazer, eu só vou copiar, né? E assim, os computadores, né, quando você aperta Ctrl C, né, Ctrl C, eles enviam o que você selecionou para um negócio que é chamado de área de transferência, ou clipboard, né? O que meu File Explorer vai fazer, né, vai ser pegar o endereço do arquivo, né, sei lá, vamos supor, está no C, arquivos de programas, não sei o que lá, file.c. Então aqui eu tenho selecionado isso aqui. Ele vai copiar isso aqui para a área de transferência, o clipboard. Esse é o meu objetivo desse vídeo. Antes de você, só uma pequena, vamos dizer assim,
você tem que ter muita cautela ao programar um File Explorer, né? Porque o File Explorer, se você programar para ele poder deletar coisas e você programar errado, né, você tem risco de apagar arquivos importantes do seu computador. Então, um dos objetivos aqui de eu só parar nesse recurso é para não ter dor de cabeça se eu errar alguma coisa aqui, entendeu? Mas se você quiser se aventurar, você pode fazer aquele delete coisas. Mas primeiro você tem que fazer isso por último, essa parte de deletar arquivos. Você faça isso por último, entendeu? Esse é meu conselho. Faça primeiro para criar arquivos, criar folders, abrir arquivos. Não tente fazer antes de saber se o seu programa já está o suficientemente bem feito para você fazer o negócio para deletar arquivos, senão você vai começar a deletar as coisas sem saber o que está acontecendo, porque você fez um bug, ou você fez um erro ali, errou um negócio ali, aí você vai ter só dor de cabeça. Então vamos começar. Só que esse programa ele é um pouquinho mais complicado. Se você já viu aquele vídeo do Pomodoro, eu fiz do zero. Esse aqui eu vou começar já com algumas coisas já prontas. Senão o vídeo vai ficar muito longo. Eu não vou conseguir. Eu vou conseguir fazer em tempo hábil, né? Então aqui, Programa Studio File Explorer, eu botei estúpido aqui, mas pode ser tosco também, ou tosco e estúpido, não importa. Bem, esse vídeo, assim como o vídeo Pomodoro, é interessante que você saiba o básico de linguagem Python, básico de orientação a objeto em Python, porque Python é uma linguagem orientada a objeto, e também você saber como importar módulos, né? Só que eu vou usar alguns módulos que não vêm junto com Python, né? Módulos que vêm junto com Python, é só você escrever import, né, e o nome do módulo, sei lá, vamos supor, thread. Então esse módulo aqui, boto aí ele vai importar o módulo. Então eu já vou poder usar o conteúdo desse módulo. Mas se o seu programa requer módulos feitos por outras pessoas, ou seja, que não vêm na instalação padrão de Python, você vai precisar instalar, né? Aí, as versões mais atuais do Python, ele tem um programa de interface de comando chamado pip. Entendeu? Como é que você usa ele para instalar módulos? Módulos de terceiro. Primeiro, o módulo de terceiro tem que estar registrado no repositório associado a esse programa. Mas assim, suponha que ele esteja nesse repositório. A maior parte dos bons módulos estão dentro desse repositório. Então você bota pip, aqui, isso aqui é o terminal, né, do Windows, o chamado prompt de comando, interface de comando. Aqui você pode fazer comandos, né, você pode usar pequenos programas de interface de linha de comando. E aqui quando você instala o Python, ele também vai instalar esse programinha chamado pip, né? E para instalar módulos, né, no Python, módulos de terceiro, é só você botar pip, escrever no prompt de comando, pip install. Aí você tem que escrever certo, né? Se errar uma letrinha, aí não vai fazer nada, não vai fazer, vai aparecer um erro, alguma coisa assim. Install, aí o nome do módulo. Vamos supor aqui, esse keyboard é um módulo que é de terceiro. Eu vou precisar para fazer com que o meu programa receba inputs, né, do teclado. Né? Então, se eu boto pip install keyboard, aperto enter, ele vai instalar o negócio. Como o meu computador ele já está instalado esse negócio, o que ele vai fazer?
vai falar que já está instalado. Vou apertar Enter aqui. Não, está sem internet. Calma aí, eu não posso. Eu vou esperar até ele dizer uma mensagem de erro aqui. É porque eu desativei a internet. Mas aqui, ele já falou ali. Requirement already satisfied. Significa que o módulo já está instalado, né? No seu computador, se não estiver instalado, você digita a mesma coisa, né? Agora, você tem que garantir que o Python ele tem esse recurso pip. Os instaladores mais novos, eles já vêm incluso o pip, mas algumas versões, as versões antigas do Python, eu não sei precisar qual antiga ou exatamente quais versões, eles não vêm com pip, né? Pip foi criado depois do Python. Mas enfim, isso é uma coisa que você pode pesquisar no Google também, é um negócio tranquilo de fazer. Então, quais são os features, né? O que eu quero que meu programa faça? Né? Primeiro, eu vou usar o display padrão, que eu vou aumentar um pouquinho a letra. Vou usar o display padrão do input-output, só que eu vou deixar um pouquinho mais bonito, né? Então eu vou usar esse módulo aqui, Colorama, que ele permite com que você coloque na tela coisas coloridas, né? Vai ficar um negócio meio afrescalhado, mas vai ficar melhor do que só com uma cor, entendeu? Segundo, eu vou usar os botões das setas do teclado para navegar, né, nos arquivos e diretórios. Então vou usar esse módulo Keyboard, que ele vai permitir com que eu crie o que se chama de listeners, né, ou escutas, para botões do teclado. Sem isso daqui, sem esse módulo daqui, eu teria que fazer, sei lá, ou eu teria que usar um outro módulo, ou eu teria que usar o famoso input, né, e fazer um programa de interface de comando, mas não é o que eu quero. Eu quero fazer um File Explorer que minimamente ele consiga entender, né, comandos do teclado. Então eu vou usar esse módulo aqui chamado Keyboard. Esses são módulos de terceiro. Então, feito por terceiro. Isso aqui também foi feito por terceiro. Feito por terceiro. Então você vai ter que botar pip install keyboard, pip install colorama para poder usar. Aqui eu vou usar um objeto chamado, que eu chamei de memory object, poderia ser qualquer outro nome. É uma classe já pronta, né, que vai me facilitar a vida. Ele vai permitir, o que eu quero fazer com ele? Na hora que você for viajar pelos diretórios, se você sair de um diretório, entrar no diretório, eu quero que o meu programa ele lembre a última posição, né, que foi colocada lá. Então esse memory object ele vai memorizar, né, os estados baseados em alguma informação. Essa informação que eu quero usar vai ser do diretório, né, do próprio diretório corrente, né. Aqui, outro objeto também que eu fiz, podia ter outro nome, mas eu botei Live Object, né, um objeto vivo. Ele tem uma variável chamada life, né, tem uma variável chamada vida, que é um booleano, né, que ele vai ter uma variável assim, objeto.life, e ele vai ser um booleano, vai ser inicialmente verdadeiro, e quando eu apertar escape, ele vai ficar falso. Por que esse negócio é útil aqui? Porque isso aqui ele vai permitir que eu feche o programa rapidamente. Aperto escape, aí ele vai fechar o programa. E aqui, como eu disse, a única funcionalidade, né, do meu programa, mas depois é muito fácil você colocar outras funcionalidades depois de você ter feito esse básico aqui. Mas eu peço que você coloque a função de deletar por último, entendeu? Se você realmente quer fazer um File Explorer, coloque a função de deletar por último, senão você vai ter dor de cabeça. Então esse aqui ele só vai colocar o endereço
na área de transferência, né, no clipboard. E pronto. Agora vamos falar sobre cada módulo que eu vou importar. Isso aqui eu já falei, né? O módulo keyboard, quando eu boto isso daqui, eu tô encurtando o nome dele, né? Tem o módulo keyboard, mas eu vou referenciar ele por KBD. Esse módulo aqui é o módulo que permite criar escutas, né, listeners de inputs de botões do teclado. A princípio pode qualquer botão, só você saber como referenciar esse botão. Esse daqui já vem com Python, esse módulo time, então você não precisa instalar ele. Mas você precisa ainda, vamos dizer assim, colocar um comando para dizer o que você está pegando dele. Eu vou pegar, ó, aqui, from time, né, do módulo time, eu estou importando apenas a função sleep. Sleep é uma função que ele congela, né, ele não congela, ele para a execução do seu programa por algum tempo. Então você bota sleep, sei lá, 5, ele vai parar o programa por 5 segundos. Né? 5 1 minuto vai ser 60. Ele está em segundos, vai ficar 1 minuto vai ser 60. Essa é a função dele. Né? É só para o programa não ficar atualizando freneticamente. Vou botar esse sleep aqui. Bem, esse módulo aqui é um módulo importante também. Primeiro, o keyboard, ele já usa os recursos, né, do módulo threading. Eu vou explicar agora o que é esse paradigma, né? Paradigma de threading. Né? E também você muito provavelmente já ouviu falar em multi-threading ou hyper-threading. São paradigmas similares, né? Só que esses carinhas aqui, eles usam computadores com vários núcleos. Os computadores modernos, eles têm vários núcleos, né, de processamento. Sei lá, 4, 8, entendeu? Eu acho que o i5 tem 4, o i9, o i7 deve ter 8. São núcleos de processamento que eles podem fazer operações de maneira paralela. Então, multithreading é o threading, né, normal, só que aplicado a vários processadores, vários núcleos. Né? Então, tem vários núcleos de processamento. Agora, o paradigma threading é um paradigma mais antigo. Né? Você pode fazer com um computador, sei lá, que só tenha um núcleo de processamento. E o que é esse paradigma threading, né? O threading programming? Né? Vamos abrir o gerenciador de tarefas. Se você nunca teve a curiosidade, gerenciador de tarefas. Vamos aí. Gerenciador de tarefas no Windows Ctrl Shift Escape ou Ctrl Alt Del. Acho que agora é Ctrl Shift Escape nas versões mais atuais do Windows. Então, aqui, quando você abre o gerenciador de tarefas, você vai ver vários programinhas aqui, uma tabela com vários programas, uso da CPU, uso da memória, do disco, entendeu? Cada um desses programas, aqui é chamado de processos, né? Cada um desses processos, eles estão sendo executados pelo computador de maneira independente. Vamos supor que meu computador só tenha uma CPU só. Né? O meu tem aqui quatro núcleos, mas vamos supor que tenha um. Como que o computador, que só pode fazer uma coisa de cada vez, consegue executar ao mesmo tempo diferentes programas, né? Como se eles estivessem sendo executados de maneira simultânea? Para você fazer isso,
é só você... o computador ele alterna de maneira randômica entre esses programas de uma maneira tão rápida que a gente não consegue, né, a mente humana não consegue perceber que eles estão sendo executados cada um em seu tempo, né? Então eles ficam alternando entre os programas. Se você vê aqui também, você pode colocar mais prioridade para um determinado programa ou outro, ou seja, ele aumenta a probabilidade de a CPU, os recursos do computador serem usados mais para esse programa do que para o outro, né? No paradigma de threading, você, em um mesmo programa, você pode criar diferentes processos. Quando você faz isso, você permite com que você execute, né, operações que podem ser feitas de maneira independente, sem você, sabe, você pode alternar entre essas diferentes operações. Aí aqui esse módulo threading, que já vem com Python, né, ele vai permitir que eu crie, né, outros processos, vamos chamar de subprocessos no mesmo na mesma execução, no mesmo programa Python, né? Então se eu boto aqui thr.thread, eu boto o nome da função que eu quero, o nome do negócio que eu quero aqui, sei lá, depois eu vou fazer isso direito. Ele vai, e depois eu boto aqui start, né? Uso o método start, ele vai começar esse processo, ele vai ficar alternando, né? Ele não vai congelar o programa por inteiro. Se você já teve a curiosidade de fazer um loop infinito, você sabe que com um loop infinito ele vai ficar naquele loop direto. Aqui no módulo threading eu posso criar vários loops infinitos e ele não vai congelar o programa. Então isso vai ser útil, né? E também o módulo keyboard ele se dá bem com o módulo threading, porque ele é feito, né? As escutas são feitas baseados, né, baseado em threads, né, que se chama. E o processo. Aqui tem um módulo, então vamos para outro módulo agora. Aqui tem um módulo OS, que ele vai permitir eu pegar informações que são do sistema, né? Do sistema que eu estou usando, sei lá, sistema operacional Windows. Aqui isso aqui, OS vem de Operational System, né? Então ele vai permitir com que tem métodos, né, objetos, classes interessantes aqui para extrair informações do sistema operacional. Eu vou usar isso aqui para algumas coisinhas, né? Esse daqui também é um módulo de terceiro, então você vai ter que importar ele. Eu só vou usar isso aqui para uma coisa, para eu pegar o nome, né? Eu quero pegar o nome do título, né? Da minha janelinha, entendeu? Porque esse módulo keyboard ele cria escutas que vão além, né, do programa que está sendo executado. Então, aqui, se eu, por exemplo, abrir uma outra janela, vamos supor que eu abri o terminal aqui, mas eu tiver o meu programa Python rodando, ele vai continuar escutando. Se eu apertar qualquer coisa aqui, o meu programa Python vai continuar escutando as coisas que eu botar, que eu fizer nessa outra janela, né? Quando o programa ele está com uma janela selecionada, diz que o programa está em foco nessa janela, né? Então aqui esse módulo aqui eu só vou usar para saber em qual janela o meu sistema operacional está em foco, né? Então, se ele estiver nisso aqui,
Se ele tiver no meu programa Python, ele vai, eu vou ativar as minhas escutas, né? Quando ele sair, né, sair da minha janelinha, perder o foco, se diz, aí eu não vou fazer nada. Então esse módulo aqui vai servir para isso. Colorama, já falei, né, para impressão colorida de coisinhas no prompt de comando. Paperclip ele só tem essa função que você copiar as coisas no clipboard. Então, se eu boto PPC aqui, o Paperclip copy, sei lá, qualquer coisa aqui, ele vai copiar, né, essa qualquer coisa que eu escrevi, uma string, na área de transferência, no clipboard, que vai ser equivalente a ter feito Ctrl C nesse carinha daqui. Entendeu? Então já expliquei os módulos. Agora eu vou explicar algumas variáveis, as variáveis e as funções que eu tenho aqui, né? Então aqui eu botei, isso aqui é do módulo OS, uma função para saber diferenciar entre diretórios. Vai ser útil, entendeu? Eu só criei uma variável para encurtar o nome dele. Aqui eu botei alguns recursos do módulo Colorama para imprimir colorido. Como é que ele funciona? Isso aqui é uma cor ciano, né? Botei CY para encurtar o nome dele. Se eu botar lá print no string aqui, eu botar CY de ciano mais isso aqui, ele vai imprimir vai imprimir na cor que eu especifiquei, que é ciano. Vou botar vermelho, ou se eu botar vermelho aqui, eu vou botar vermelho. Vai imprimir em vermelho. Lembra, eu preciso desse negocinho daqui, né? Eu preciso executar esse método aqui em Windows, porque o Windows ele não consegue. Se você não executar isso aqui, em Windows ele não vai funcionar. Nenhum desses carinhas daqui. Então você bota esse negócio aqui só para o Windows no Windows funcionar. Se você estiver usando o sistema Linux, você não precisa executar esse negocinho daqui, mas em Windows você vai precisar. Tá. Aqui, essa é uma funçãozinha que eu sempre fico com preguiça de fazer. O que é que ele faz? Ele printa, né? Printa fica muito esquisito, né? Ele imprime na tela uma lista, né? A lista que é esse container aqui, e dependendo da posição ele vai diferenciar, né, o conteúdo. Aqui eu vou diferenciar com cor, né? Com uma determinada cor o conteúdo desse negócio. Porque isso aqui é útil, para fazer para navegar nos diretórios, porque eu quero uma posição para dizer o arquivo que está sendo selecionado. Container vai ser o conteúdo que tem dentro do diretório. E o que essa funçãozinha vai fazer é imprimir de maneira bonitinha essa lista, de maneira que ele fique ele diferencie, né, a posição, o arquivo selecionado. Só. Aí ele tem uns detalhes aqui também que ele não vai imprimir mais do que, sei lá, 20 itens. Né? Quando o diretório ele tiver mais de 20 itens, ele vai imprimir um negocinho aqui só para dizer que tem mais coisas em cima ou embaixo. Entendeu? Mas não vai fazer nada. É só isso. O que essa minha funçãozinha faz. Um negócio que é fácil de fazer, entendeu? Você pode fazer de maneira diferente. O problema é que gasta um pouquinho de tempo. Né? Eu não quero gastar esse tempo. Eu quero gastar esse tempo para construir logo o programa.
Isso aqui, essa outra função, né, ela vai diferenciar se o meu, se é um arquivo, né, se esse x daqui é um arquivo ou se é um diretório. Ele vai, se for um diretório, ele vai colocar, né, uma string aqui indicando, eu botei para simbolizar um diretório essa string aqui. E essa daqui vai indicar arquivo, né? Só isso. Esse aqui é uma função que ele vai dizer se o meu, se a janela que está em foco, né, do Windows é a janela que eu quero, né, que é a janela do Python. Se tiver, ele vai retornar verdadeiro. Se não estiver, ele vai retornar falso, né? É só para eu identificar se é só para eu fazer com que a escuta, né, dos botões do teclado fiquem só no Python, não em outros programas. Ok? Agora, as classes que eu vou usar, né, são essas daqui. Eu já tinha explicado mais ou menos como é que são essas classes. Essa aqui eu não expliquei, mas essa daqui também é muito simples. É uma classe que ela não faz nada se você não... ele vai servir só... Todas essas classes que eu botei aqui, isoladamente, elas não fazem nada, entendeu? Elas vão ser úteis para construir classes mais complicadas. Então, essa classe daqui, ela vai colocar já os recursos, né? Ela vai colocar escutas, né, no teclado para os botões das setinhas, né? Up para ir para cima, down para a setinha de baixo, left para a setinha da esquerda, isso aqui para a setinha da direita, né? Aí você perceber aqui que eu botei aquela função para verificar se o programa, o Python está em foco. Se não tiver, aí eu uso esse artifício aqui, que é retornar vazio. Aí esse programa daqui, essa função daqui, esse método, ele não vai fazer nada do que está embaixo. Entendeu? Só. Ok? Então, esses são as classes que eu vou usar antes, né, de fazer o meu programinha File Explorer. Então vou começar agora